Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer nosso resumo sobre o livro de Jó. O livro de Jó está lá compondo um dos livros poéticos, um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. E ele vai tratar da questão do sofrimento humano. Por que é que os justos sofrem? Onde está Deus diante do sofrimento dos justos? O livro de Jó vem trazer uma reflexão sobre esse assunto, a questão do sofrimento humano. Se Deus é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Por que pessoas boas enfrentam provações terríveis? Por que pessoas que professam fé em Cristo sofrem aflições tão ruins ou piores do que aquelas suportadas por pessoas que não creem em Cristo? Essa reflexão nós vamos trazer hoje, trazer um resumo do que as informações do livro de Jó nos leva, a história em si do patriarca Jó nos leva a entender, a compreender, a refletir sobre a questão do sofrimento humano. Onde está Deus diante do sofrimento que nos acometem? Então essa é uma reflexão que precisamos fazer e compreender e entender que Deus está presente em todos os momentos. Deus nunca está ausente. Não esqueça de seguir o nosso canal, se você ainda não nos acompanha. Ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Por que o justo sofre? Vamos entender que para tudo Deus tem um propósito. Vamos refletir sobre o livro de Jó. O esquema organizacional mais simples em relação ao livro de Jó está no fato de retratar Jó antes do sofrimento, durante o sofrimento e depois do sofrimento. A autoria do livro de Jó, a maioria das opiniões falam que Jó pode ter sido o autor, Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Mas a tradição judaica diz que foi Moisés quem escreveu este livro de Jó. A tradição judaica diz que quando Moisés escreveu, ele estava ali no território de Midian, onde ele fugiu do Egito e ficou 40 anos ali no território de Midian. E o território de Midian fazia divisa com a antiga terra de U, que passou a se chamar Edom. A terra de Jó, ou o livro de Jó, destaca que ele era da terra de U. Os comentaristas situam U, como já pontuamos, ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ali entre Abraão, Isaac, Jacó, dentro do período patriarcal. Dentre outros fatores, alguns contribuem para esse entendimento de que o livro de Jó, de que Jó viveu naquele período ali patriarcal.
Primeiro, o sacerdócio como instituição ainda não existia. A lei mosaica ainda não existia. No livro de Jó não tem referência ao povo judeu, visto que Jó era um sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, algo que não era permitido pela lei mosaica. Então, Jó está datado ali no período dos patriarcas. Não há referência do povo hebreu, não há referência da lei mosaica. Então, isso nos leva a entender que Jó viveu, que o livro de Jó é deste período patriarcal. Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade, e poético porque quase a totalidade do livro de Jó está elaborada em estilo poético. A sua poesia tem por base um personagem que é histórico e real. Ezequiel vai falar de Jó lá no livro que leva o seu nome, capítulo 14, versículo do 14 e o 20. E também o Tiago, a sua epístola, lá em Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11, também vai fazer a referência a Jó. Os fatos do livro que se desenrola na terra de U, que posteriormente veio a ser o território de Edom, que, como já pontuamos, está localizado a sudoeste do Mar Morto, ao norte da Arábia. E nesse contexto, assim sendo, a história do livro de Jó é mais árabe do que judaico. O texto no livro de Jó é uma combinação de prosa, poesia e prosa, bem nesta ordem. Ele está literalmente organizado assim, uma prosa nos primeiros capítulos, o diálogo ali de Deus de Satanás ali, com os filhos de Deus foram comparecer diante do Senhor, e aí o diabo também foi junto. Uma longa poesia no meio, os diálogos de Jó com os seus amigos e conselheiros, e uma prosa no último capítulo. Desse jeito, nós temos ali do capítulo 1, versículo do 1 ao 2 ao 13, nós temos ali um prólogo. Nós temos, finalizando ali do capítulo 42, do 7 ao 17, o epílogo. E estão em prosa. E o texto intermediário, o meio, está em poesia. No texto em poesia, está nessa seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, o jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração. Essa é a estrutura, a organização do livro de Jó. No meio do livro nós vemos ali, nós temos Jó, no início, Jó sendo acometido pelo mal que ele não sabia, que ele foi na verdade vítima. O diabo se apresenta diante de Deus e Deus dá testemunho de Jó. Deus que dá testemunho de Jó, Deus diz: observaste meu servo Jó, homem fiel, temente, que tem temor ao Deus e se desvia do mal. Aí o diabo vai dizer: também tu o abençoaste com tanta riqueza, tira o que ele tem para ver se não blasfêmia contra ti. Aí Deus permite o diabo tirar tudo de Jó. Vem os sabeus, vem fogo do céu, vem os caldeus e leva
destrói as riquezas de Jó. Vem um vento e derruba a casa onde os filhos de Jó, os 10 filhos de Jó, estavam comemorando, confraternizando. Aí Jó se entristece, rasga as suas roupas, rapa a sua cabeça, senta na cinza e glorifica a Deus. Ele diz: Deus tomou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconheceu, entendeu que Deus recebeu de Deus também as bênçãos, como também o mal. Depois disto, o diabo comparece diante de Deus novamente, Deus dá testemunho de Jó. Aí o diabo diz: toca na pele para ver se não te amaldiçoa, troca na saúde. Deus dá permissão, o diabo toca lá em Jó e Jó é acometido de feridas do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó senta na cinza novamente e agora começa a passar o caco de telha nas suas feridas. A sua esposa chega pedindo, mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, perder a esperança e se entregar. Os amigos de Jó chegam, Bildade, Elifaz, e sentam ali diante de Jó 7 dias na agonia, observando a agonia de Jó. E passa-se no meio do livro, tem esse diálogo. Os amigos de Jó acham que esse mal veio sobre Jó porque Jó estava em pecado. E o tema constante de Jó, no meio do livro, são que Jó vai dizer que ele é inocente, ou seja, que ele não merece o sofrimento e que Deus está sendo injusto com ele. Logo, os amigos, da mesma forma, dedicam-se a alguns tópicos preferidos, ou seja, eles vão pontuar que Deus é justo e que pessoas inocentes não sofrem, que o sofrimento de Jó é, portanto, causado por pecado, que a mão de Deus está sobre ele para discipliná-lo e que precisa confessar seu pecado e arrepender-se. Os amigos de Jó vão entender, vai dizer, obviamente eles não sabem do que se passou, qual foi a causa que levou Jó a sofrer aquele infortúnio. Então, a teologia dos amigos de Jó, nesse diálogo poético no meio do livro, eles vão dizer que o pecado tem que ser punido. Elifaz vai dizer que Deus é puro e justo, e o homem traz sobre si a sua culpa, pontuando que Jó deve ter pecado em alguma área. Bildade vai dizer que Deus é justo e que o ímpio é punido. Se há sofrimento, obviamente tem que haver pecado oculto. Então eles vão entender, vão dizer que Jó está em pecado. Zofar, o outro amigo de Jó, vai dizer que Deus odeia a iniquidade e ama a justiça, e o justo não passa por tribulação. Logo, se Jó está passando pelaquela situação, é porque ele está em pecado. E Eliú, o outro amigo que apareceu mais tarde, vai dizer que o sofrimento é uma correção divina, ou seja, Deus está levando Jó a se consertar, porque Jó está em pecado. Então, os amigos de Jó vêm, ao longo dessa poesia no meio do livro, esse diálogo de Jó com seus amigos, vem dizer que ele está em pecado e que ele precisa confessar, porque essa maldade veio sobre ele, esse mal, essa miséria, porque ele está em pecado, né? Então, os elementos unificadores do livro de Jó. Primeiro, o problema central, apresentado no início e repetido no fim do livro. O porquê do sofrimento do justo. Vem falar também sobre a estupidez dos amigos de Jó, que não entendem sua inocência e deixam de mostrar empatia e de ouvir com atenção quando a conversa se desenrola. Obviamente, os amigos de Jó, nem Jó sabia a causa do problema que tinha cometido Jó. Então eles tinham suposições que Jó estava em pecado.
A ironia da ortodoxia dos amigos de Jó ao expressar o que costuma ser verdade, ou seja, que pessoas más trazem sofrimento a si mesmas. A ironia é que esse ponto de vista ortodoxo, ao qual há muitas evidências na Bíblia a favor, não se aplica aqui neste caso do sofrimento de Jó, pois eles não sabiam qual era a causa do sofrimento de Jó, eles entendiam que Jó estava em pecado. Então é importante observarmos que uma teologia parcialmente correta é aplicada de modo incorreto aqui nesta situação de Jó. A busca de Jó também para progredir no entendimento de sua situação e em sua visão de Deus. E também a dificuldade de aplicar a teologia correta nas diversas situações da vida. Então esses são alguns dos elementos unificadores do livro de Jó. Personagens centrais do livro de Jó. Nós temos Jó, obviamente, que é o protagonista de todo esse infortúnio e toda essa situação, esse mal que veio sobre a vida dele. O plano de fundo sobrenatural da ação inclui uma aposta entre Satanás e Deus. E o Senhor emerge como a figura dominante no final do livro. Satanás apenas desaparece da ação após a sua derrota, pois Jó não negou a Deus. Os três amigos de Jó, os consoladores, que possuem uma grande presença na maior parte do livro ali dialogando com Jó. Eliú, o quarto amigo, que basicamente repete aquilo que os outros falaram. E os membros da família de Jó, que são figuras nebulosas em segundo plano. São figuras em segundo plano. As doutrinas centrais do livro, nós temos a soberania de Deus, ou seja, o Senhor permanece no controle da ação do início ao fim. O problema do mal e do sofrimento, o livro de Jó apresenta este problema e então o explora de maneira bem teológica. A teodiceia, que este é o nome dado ao ramo da teologia ou filosofia que procura conciliar a bondade e a soberania de Deus com a existência do mal e do sofrimento no mundo. A natureza de Deus, que à medida que os personagens no drama expressam seus pontos de vista, surgem muitas questões a respeito de Deus e de sua grandeza, bem como concepções erradas sobre ele. E a questão da redenção. O livro apresenta uma abordagem comum da redenção, mas ela está ali, nas imagens que vemos da vida justa de Jó, em sua postura religiosa para com Deus, no perdão divino implícito concedido a ele e na dupla medida de bênçãos que o Senhor lhe concedeu no fim da história do livro. Nós temos também aqui o fluxo do livro. Do capítulo 1 ao 2 nós temos o prólogo, nós temos aqui o prólogo, que vai falar sobre Deus, vai nos levar a entender que Deus está permitindo e não causando o sofrimento de Jó. Jó é reto e seu sofrimento não pode ser atribuído a qualquer comportamento pecaminoso de sua parte. Na verdade, Jó está sob ataque de Satanás. Deus não abdicou seu controle providencial sobre a vida de Jó e o sofrimento de Jó é um teste de sua fé. Nós temos no capítulo 3 o lamento de Jó, quando ele lança uma maldição formal contra a vida e expressa o desejo de morrer. Ele senta na cinza, amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Vale a gente lembrar que Jó não sofreu por ser mau, mas por ser justo. Nós temos do capítulo 4 ao versículo 14 o primeiro ciclo de fala entre Jó e seus amigos. Os amigos expressam um padrão que
pode ser chamado, como já pontuamos, de ironia da ortodoxia, ou seja, eles expressam os princípios sobre o sofrimento humano que geralmente são verdadeiros, ou seja, o pecado é punido, Deus disciplina seus seguidores, a inocência não resulta em sofrimento, mas com base no que aprendemos no início, no prólogo, no diálogo entre Deus e Satanás, eles não se aplicam neste caso, porque Jó é inocente. Os amigos de Jó não sabem. Nós temos do capítulo 15 ao capítulo 21 o segundo ciclo de fala entre Jó e os seus amigos. Do capítulo 22 ao 27, o terceiro ciclo de falas de Jó e seus amigos. E nós temos um resumo, resumindo essa fala, esse ciclo dos amigos de Jó. Os conselheiros de Jó sustentam que Deus é justo e que Jó é culpado por pecar. Já Jó vai insistir que é inocente e que o Senhor está sendo injusto com ele. Tanto Jó quanto seus conselheiros, seus amigos, estão equivocados, porque eles não conhecem o prólogo, a conversa entre Deus e Satanás. No capítulo 28, ou do capítulo 28 ao capítulo 31, nós encontramos duas cenas para completar o diálogo entre Jó e os seus conselheiros. Primeiro, o capítulo 28 é um poema famoso que declara a incapacidade das pessoas de encontrarem sabedoria e reconhecer que somente Deus é a fonte de sabedoria. Em Jó 28, bem como em Provérbios 3:7, vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus e afastar-se do mal. E Jó era um homem que temia a Deus e que se afastava do mal. Está lá no início do livro, Jó capítulo 1, versículo 1. Íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Este era Jó. Já no segundo, ali do capítulo 29, do capítulo 30 a 31, Jó resume a questão lembrando da sua prosperidade passada, descrevendo seu sofrimento presente e fazendo um grande juramento de sua inocência. E Jó deseja comparecer diante de Deus para falar da sua inocência, que ele é inocente. Do capítulo 32 ao 37, nós temos as falas de Eliú. Eliú é um jovem que está irritado tanto com Jó quanto com seus amigos. E nós temos ali do capítulo 38 ao capítulo 42.6 a voz do redemoinho, ou seja, Deus, uma teofania, uma aparição, uma revelação da divindade de Deus. Deus conversando com Jó, onde a questão do sofrimento imerecido é finalmente resolvida, embora não seja respondida por completo, né? Jó, que questionara a Deus, agora é questionado por ele. E em vez de responder às perguntas e acusações de Jó, o Senhor, Deus, o Altíssimo, faz uma série de perguntas retóricas. Também há a questão no fato de que Deus fala, de que as falas de Deus nem sequer abordam a questão do sofrimento humano, do sofrimento que Jó estava passando. Aparentemente, o questionário sobre a ciência, Deus vai falar da sua criação, feito por Deus, é irrelevante para o que estava acontecendo com Jó, aparentemente. No entanto, aquelas dezenas de perguntas são uma forma indireta de levar Jó ao seu entendimento final e de permitir que nós alcancemos algumas respostas à pergunta sobre o sofrimento imerecido. Deus não se manifestou durante a conversa ali de Jó com seus amigos, durante a maior parte do livro, mas Deus sempre estava presente. Em Jó, capítulo 40, do versículo 3 ao 5, e o 42, do versículo 1 ao 6, as respostas de Jó às falas de Deus são a outra metade da solução do livro para o problema central, a questão do sofrimento humano. Quando Jó compreende
quando Deus faz as perguntas, que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, Jó vai dizer: sou indigno, que te responderei eu? Eu sei que tudo podes. Eu falei do que não entendia. Com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem meus olhos. Então Jó reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é eterno, que nada foge do controle de Deus. E do capítulo 42, do versículo 7 a 17, nós temos o epílogo, ou seja, Jó é restaurado da sua saúde e seus bens também. Satanás, obviamente, depois de ter sido derrotado, some de cena, não aparece mais. E os temas principais do livro de Jó nos levam a entender completamente por que Deus permite o sofrimento, e que o sofrimento está além da capacidade humana de compreender. Podemos, entretanto, saber que Deus permite o sofrimento, mas não inflige sofrimento imerecido às pessoas. Que Ele, Deus, não abre mão de seu controle providencial sobre o destino dos seres humanos, e que o sofrimento pode resultar em crescimento na sabedoria e em um relacionamento mais profundo com Deus. Aprendemos também que difamar o caráter de Deus é uma atitude má e imprudente. Aprendemos que a arrogância humana é imprópria e repulsiva. Aprendemos que podemos confiar na bondade de Deus em meio ao sofrimento pessoal. E também aprendemos que é importante ter conhecimento prático de Deus, tanto quanto conhecimento intelectual. Como diz Jó, com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó capítulo 42, versículo 5. Então, o livro de Jó vem tratar da questão do sofrimento humano. Onde está Deus diante do sofrimento? Porque os justos sofrem. Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Tudo acontece para um propósito. E Deus é soberano. Deus é justo. Deus tem o controle da minha e da tua vida.